Pessoal, vou fazer um videozinho, vou tentar fazer bem rapidinho, contando um pouco da minha história, tá? Da questão de eu ter largado tudo, profissões, casamento, a cidade, vim morar pro interior, enfim, dos meus sonhos. Mas olhem isso, estamos em pleno inverno rio-grandense, eu estou aqui, ó, regatinha, bermuda, chinelo, óculos de sol. Mas, né, como as previsões não estão boas para cá, acho que vocês vão poder acompanhar um pouco comigo, que tá feio. Mas vamos lá. Eu resolvi falar isso um pouco mais detalhado, porque na verdade eu passei da Michele AC, que eu brinco, que é antes da cirurgia, para Michele DC, que é depois da cirurgia, do 880, né? E eu sempre fui uma pessoa meio padronizada, meio que seguia a normalidade, né? Do esperado, fazia o que era esperado, eu era essa. E como eu já falei milhões de vezes, mas hoje eu vou falar mais detalhado. Em 2000, eu nunca acordava pra nada, assim. Tanto que meu pai sofreu um latrocínio quando eu tinha 17 anos e não me despertou nada de espiritualidade, nada, sabe? Só tinha talvez uma revolta ali que eu não conseguia aceitar. Enfim, 2015, né, veio a vida então de novo, mais uma tentativa de me acordar e funcionou. Me deu um nó nas tripas, eu quase morri. E eu já saí do hospital outra pessoa, só que o detalhe, que eu não sei se eu já contei isso, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, é que durante a minha internação, que acho que foram uns 10 dias, o meu ex-marido, no caso, eu acho que ficou tão em desespero, porque realmente eu tinha a chance de morrer, né? E ele decidiu confessar, né, me contar, eu acho. Acho que era uma espécie de, pelo amor de Deus, me perdoa caso tu partir, sabe? Ele me contou que ele era dependente químico e adicto, né, hoje em dia. Olha aqui. E aí, vamos ver se ele vai vir junto. Olha, gente, vê que coisa mais linda. Vai caminhar junto com nós. E ele usava cocaína. Eu confesso que eu conheci ele quando a gente era jovem, né? Que a gente se conheceu cedo, com 21, 22 anos. Ele fumava maconha, tá? Quando eu engravidei, a gente foi morar junto, eu engravidei, ele parou. Na minha cabeça estava tudo certo, tá? E só que ele usava cocaína. Como diz o consultor lá de drogas, me explicou, ele usava em doses homeopáticas, que é bem pouquinho por dia. Então, a gente não percebia. Gente, não era só eu que não percebia. Ninguém percebia, ninguém sabia. Nem os pais dele, nem a minha família, ninguém. Tem uma amiga minha que é muito antenada para essas coisas e nunca se flagrou. Então assim, sabe, foi uma surpresa. E ele foi me falar justamente no hospital. E teve dias no hospital, antes dele me falar isso, que eu tava pedindo para Deus me levar. Gente, eu falava assim, ó, me leva, sabe, eu não tinha sentimento nenhum por ninguém. Nem pelos meus filhos, eu simplesmente meus sentimentos, sei lá, foram embora, eu não sei explicar. Se isso é uma espécie de depressão aguda, eu não sei. Sei que eu não sentia mais nada. E aí ele veio com essa história, né, que ele era dependente químico e tal. E ele sempre foi muito mais emocionalmente fraco do que eu, bem mais. Ixi, sempre eu que tive que ficar erguendo e tal. Ai, saco cheio disso, assim, próximo que não seja, não vai ser assim. Já estou manifestando que não vou mais aceitar isso. E de início, assim, o que me aconteceu? Eu pensei, cara, eu não posso me entregar, né? Eu não posso morrer. Eu tenho que voltar pra minha família, eu tenho que cuidar de todo mundo, tenho meus filhos, tenho o ex-marido doente também, né? Enfim, voltei. E já do hospital já saí diferente. Nunca fui de escutar oração, me perdoem, mas nunca fui, não gostava. Não gosto das histórias de igreja, não sou religiosa, isso eu sigo não sendo. Mas no dia que eu estava saindo, uma coordenadora pedagógica dos meus filhos, ela tinha ido visitar uma mãezinha, né? E ela ficou sabendo que eu estava ali perto. E ela foi lá, e eu lembro direitinho, se eu estava na cama, o cara estava fazendo meus curativos para me liberar. E ela pediu, posso fazer uma oração para ti? E ela era uma doçura de pessoa. Eu disse, pode, né? Primeira vez na vida que eu ouvi uma oração assim e me entrou assim, sabe? Me tocou a alma e então ali já tinha começado toda a minha transformação, né? Antes, talvez ali que eu me dei por conta.
E saí do hospital já outra pessoa. Sempre fui meio do material das coisas, né, de conquista. E nossas conversas dentro do relacionamento, hoje eu me condeno por isso. Mas enfim, vou aceitar, né? Eu falava muito em coisas que eu queria, reformas para fazer, roupa, carro, piscina, enfim, tá? E meu ex-marido era muito de conversar de relacionamento, de tentar ajeitar as coisas. Ele era carinhoso, ele tem um monte de coisas maravilhosas, tá? Eu não tenho problema algum assim com ele. Foi a questão da droga mesmo que nos atrapalhou demais. E eu era essa pessoa meio materialista. Saí do hospital, vou tentar resumir porque eu falo demais. Saí do hospital outra pessoa e meio que desapeguei demais. Eu tinha um dinheiro guardado, porque eu sempre fui, né, de guardar e trabalhar, e eu era corretora de imóveis, eu tinha pego todo aquele boom imobiliário, eu tava com um dinheiro bonzinho guardado. Fiz um ano sabático, entrei de cabeça na espiritualidade, entrei de cabeça no autoconhecimento. E me perdi um pouco, porque na minha concepção, espiritualidade não tinha espaço para dinheiro, para conquistas materiais, sabe? Me perdi valendo ali. Isso que eu brinco que é um dos motivos da minha crença de escassez ter ficado tão forte, sabe? Mas já tô conseguindo mudar. Mas é uma luta, gente, é uma luta. Enfim, daí me perdi um pouco ali. E até então eu abandonei minhas carreiras, né, minhas formações, porque além de corretora de imóveis, antes disso eu já era nutricionista formada. Larguei tudo, daí comecei a trabalhar como motorista particular, assim, de criança, tipo Uber, mas de criança, com hora marcada e tal. Depois disso vendi pulseiras para minha irmã e para o meu cunhado. Foi uma fase bem divertida, porque a gente viajava bastante junto, eu bati em porta em todas as barbearias, na cara dura mesmo. Gente, olha o céu. Eu vou parar aqui até para vocês acompanharmos, tá? Olha, não sei se vocês vão ouvir o vento, mas tá tenso. Enfim, aí, o que mais eu fiz? Trabalhei numa empresa de pedras preciosas, então ali também fez sentido pra mim, porque era coisas que eu gostava, aprendi muito sobre pedras preciosas, energia e tal. Saí, tentei voltar pra nutrição, não rolou. Tentei 2 vezes entrar pra nutrição, só chorava. Já falei isso em outros vídeos. Cancelei minha inscrição na nutrição e do além me caiu como paraquedas a vaga que eu estou hoje, que é de secretária executiva de uma entidade, tá? De pró-segurança pública, mas enfim, não vou entrar nesses méritos. Mas o que eu queria falar pra vocês é da mudança, sabe? Que eu, sinceramente, se eu pudesse escolher, eu queria ter conseguido entrar nessa fé, nessa confiança de espiritualidade de uma forma mais tranquila. Mas não foi meu caso, eu precisei realmente tomar um tapão na cara, quase morrer para acordar, tá? Não foi uma escolha minha, aconteceu. Óbvio que eu agradeço, tá? As pessoas dizem, é muita positividade, é muito fofurice agradecer um fato ruim. Gente, o fato ruim que mudou minha vida é uma transformação pro meu bem, sabe? Para me encontrar no meu caminho. Sair daquela busca do padrão, da normalidade, porque eu era a personificação, assim, daquela menina que vai estudar, vai se formar, vai trabalhar, vai casar, vai ter filhos e depois vai viver com o marido, sabe? Eu era exatamente essa pessoa. Então, assim, hoje eu sou o oposto. E eu agradeço demais pela situação que me fez me transformar em mim mesma, que é onde eu estou hoje, que é a essência que tá aqui dentro. Então, assim, na verdade, esse vídeo é mais pra... Primeiro que eu queria torcer pra vocês que vocês encontrem o caminho de vocês de uma forma mais leve, tá? Então, assim, o passo pra isso acontecer é se afundar no autoconhecimento, se afundar em espiritualidade. Aí não vai ter esses tapão na cara da vida. Gente, eu já tenho 44 anos, eu posso falar. Os mais jovens aí têm tempo de mudar isso. Os mais velhos talvez também tenham. Mas não esperem, sabe? Se aprofundem nessa busca que vale muito a pena. E escutem seus corações, gente. Escutem, porque lá no íntimo a gente sabe quando uma coisa não tá boa, que tá incomodando, que não faz sentido. Comecem a se perguntar o que faz sentido pra mim, o que faz sentido pra vida, por que estamos aqui, entende? Faz esse tipo de pergunta, isso aí já começa uma transformação.
Assistam esse tipo de vídeo, inclusive os meus. Tudo bem que eu sou meio atrapalhada nos vídeos, não é muito perfeito, mas o que eu falo é a questão da essência do que eu falo, que é pra tocar, entendeu? Então, o que eu diria pra vocês hoje, de verdade, escutem seus corações, se aprofundem no autoconhecimento, confiem na vida, sabe? Busquem sobre cocriação, manifestação e espiritualidade. Se entreguem mesmo de corpo e alma, tá, gente? Era sobre isso. Beijo! E eu vou fazer um giro aqui só para vocês olharem um pouco do céu, como está. A previsão aqui para o Rio Grande do Sul, hoje é domingo, tá? A previsão aqui para o Rio Grande do Sul era de temporais com granizo, com chuvas fortes, tempestade, tinha previsão de enchente, mas eu não sei, estão dizendo que as orações aí nos salvaram um pouco, deu uma trégua um pouco, mas eu tô achando que vai vir igual, porque tá bem feio. Bem feio. Se vocês vão olhar, hoje é dia 19 de julho, podem olhar as previsões. Tá bem ruim e aqui tá ficando danado. Ai, desculpa, mas eu não podia não mostrar pra vocês, porque tá... Eu acho lindo, mas eu acho perigoso e tem todas as consequências ruins, né? Ah, enfim, eu me prolongando, né? Beijo, gente, eu vou lá porque eu tenho que fechar minha casa. Beijo, olha vendo, olha, eu vou com vocês. Olha que loucura esse vento, gente. E é isso. Beijo, agora eu vou.